Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhar você neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Colocando aí para vocês o nosso objeto de conhecimento, morfossintaxe. Sintaxe, especificamente a nossa sintaxe, a sintaxe da língua portuguesa, detalhamento, concordância nominal e verbal. Então vamos estudar a harmonia entre as palavras, nas orações e frases dos textos da língua portuguesa. Então, vamos à nossa aula. Começamos esta aula relembrando aí, conceituando, dizendo o que é concordância nominal. Colocando aí para vocês o nosso texto. A concordância nominal é a regra que estabelece a relação de harmonia entre o substantivo, o nome, o elemento principal, e os termos que se referem a ele, como artigos, adjetivos, numerais, pronomes e pronomes adjetivos. Percebam que essas palavras, essas classes de palavras aí, todas elas se relacionam com o substantivo e o determinam de alguma forma, determinando, especificando, atribuindo característica, atribuindo qualidade, dando ideia de posse. Então percebam que os termos, artigos, adjetivos, numerais e pronomes, adjetivos sempre se relacionam ali com o substantivo. E por eles terem uma relação tão próxima, pessoal, eles vão entrar em concordância, ou seja, em harmonia. E aí a gente vai perceber a regra geral dessa concordância. Então, o que a regra geral vai dizer? Olha só. Essa regra exige que essas classes de palavras concordem com os substantivos a que se ligam em gênero, estamos falando aí de gênero masculino e feminino, certo? É o gênero da palavra, não estamos falando de gênero relacionado a sexo biológico, tá bom, gente? Isso daí é coisa distinta. Então, a palavra, ela possui gênero masculino ou feminino. E número singular ou plural. Lembrando, singular, quando você possui um elemento. Plural, quando você possui dois ou mais. Então, voltando aqui comigo, regra geral da concordância nominal, da harmonia entre as palavras com o substantivo, será essas palavras, ou seja, o artigo, o adjetivo, numeral, pronome, vai concordar com o substantivo em gênero e número. Essa é a regra geral, é o que rege toda a nossa língua portuguesa. Claro, nós temos algumas exceções que nós devemos estudar de forma particular e com atenção. Agora, exemplificando a nossa regra geral, observem aqui os dois exemplos que eu trago para vocês. Comprei 2 canetas amarelas. Observe que destacado em azul, gente, nós temos a palavra canetas, certo? Canetas é um substantivo, perceba que é uma palavra que nomeia, que dá nome a um objeto, portanto é um substantivo. E observem também que essa palavra, ela possui o gênero feminino, ou seja, é uma palavra do gênero feminino. E quando a gente observa canetas, eu tenho uma ideia de apenas uma caneta ou 2 ou mais. Perceba que aqui eu tenho ideia de 2 ou mais, de várias canetas. Então essa palavra está no plural. Então observem que canetas é um substantivo feminino plural, ok? Agora, observem destacado aí em amarelo as palavras que se relacionam com a palavra caneta. Nós temos a palavra 2, certo? Que expressa para a gente uma quantidade. E eu tenho a palavra amarelas, que expressa para a gente uma característica relacionada à caneta. Observe que 2, a palavra que expressa quantidade, é um numeral, ok? Está expressando quantidade. E perceba que o numeral é um numeral feminino plural. Observem que está concordando com o substantivo, no feminino plural. E amarelas, a palavra que atribui característica à caneta, certo? Indicando aí a cor dessa caneta, é um adjetivo. E percebam que esse adjetivo, amarelas, também está no feminino e plural. Percebam que tanto o numeral quanto o adjetivo concordam com o substantivo em gênero e número, pois essas palavras estão no gênero feminino e indicando também plural.
Então, percebam que nós temos harmonia aí entre essas palavras, ok? Então, a concordância nominal está de acordo com a regra gramatical. Agora, o segundo exemplo. Percebam que no segundo exemplo, o que nós fizemos? Nós trocamos a palavra canetas pela palavra lápis. Observem que agora a palavra lápis também é uma palavra que nomeia um objeto e percebam que por nomear é o nosso substantivo. Ok? Então, essa palavra é um substantivo. Agora, lápis. Essa palavra está no gênero masculino ou feminino? Nós falamos o lápis ou a lápis? Perceba que nós falamos o lápis. Então, é uma palavra do gênero masculino. Observe que quando você tem aí essa palavra, você também tem uma indicação de quantidade. Eu tenho um lápis ou dois ou mais lápis. Percebo que eu tenho vários, 2 lápis. Então, a palavra lápis está no plural também, ok? Agora, observem o que aconteceu com o adjetivo e com o numeral que acompanhavam lá a palavra canetas. Permaneceram os mesmos? Ficou a mesma frase? Eu comprei 2 lápis amarelas. Percebo que você já ouve algo estranho aí. Então, observem que isso é um caso de não concordância. Então, para que haja concordância, o numeral e o adjetivo têm que concordar com o substantivo, no masculino plural. Então, observe que 2 está no masculino plural e amarelos também está no masculino plural. Comprei 2 lápis amarelos. Então, a regra de concordância está ok. Nós temos aí uma frase que está de acordo com as regras gramaticais. Ok? Então, essa é a regra geral de concordância que já ilustramos aí para vocês. E a concordância verbal, pessoal? O que é a concordância verbal? A concordância verbal é o princípio que determina a relação de harmonia entre o verbo, a palavra que exprime ação ou fenômeno e estado, e o sujeito, o ser que pratica ação, que sofre ação, o qual se declara algo. Certo? Então, o sujeito, o ser que pratica ou sofre ação, ou sobre o qual se declara algo da oração. Essa regra básica exige que o verbo se flexione em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, e número, singular ou plural, para concordar com o sujeito. Então, qual é a regra geral da concordância verbal? O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito da oração. E aí, claro, vamos ao exemplo. Eu li o livro de José Saramago. Observe, destacado em azul, nós temos o verbo li, certo? Na sua forma li, que é o verbo ler. Pessoal, quem leu esse livro? Eu. Eu é o sujeito dessa oração, destacado aí em amarelo. Agora, observe, eu corresponde a que pessoa? Primeira, segunda ou terceira pessoa? Lembrando quais são as pessoas verbais ali, as que vão indicar a ação. Nós temos a primeira pessoa, certo? Quem pratica a ação, eu ou nós. A segunda pessoa, tu ou vós, certo? Ou seja, a pessoa com quem se fala. A primeira pessoa é a que fala. E a terceira pessoa é sobre quem se fala. Ele, ela, eles ou elas. Então, o pronome ajuda a gente a identificar a pessoa. Eu é um pronome aí de primeira pessoa. Então, sabemos que o sujeito corresponde à primeira pessoa e essa pessoa aí é apenas uma pessoa que está falando ou 2 ou mais? Perceba que é apenas uma. Então, nós temos aí singular. Então, o sujeito, eu, primeira pessoa do singular, e isso vai mostrar para a gente que o nosso verbo tem que ficar na primeira pessoa do singular também, concordando com o sujeito da oração. Agora, observe quando a gente troca o sujeito da oração, como está expresso no segundo exemplo. Marta e João leram o livro de José Saramago. Observem que o sujeito agora não é mais o sujeito eu, mas sim Marta e João. O verbo permaneceu da mesma forma como na primeira oração. Marta e João li o livro de José Saramago. Fica estranho. Não está concordando. Então, como é que fica a concordância agora? Observe que Marta e João, certo? É um sujeito que corresponde à terceira pessoa. Eles leram o livro de José Saramago.
Então, o pronome aí já indica para a gente que é a terceira pessoa. Eu tenho apenas um sujeito ou dois ou mais? Eu tenho dois sujeitos. Eu tenho a Marta e o João, então isso já indica para a gente o plural. Então, o sujeito está na terceira pessoa do plural, corresponde à terceira pessoa do plural, e isso automaticamente vai fazer com que o verbo ler assuma a forma leram, que corresponde à terceira pessoa do plural. Então, agora o verbo está concordando com o sujeito da oração e temos uma oração que está harmônica, que está de acordo com as regras gramaticais, ok? Então, a harmonia é exatamente isso, seguir as regras gramaticais, fazer com que o substantivo, certo? O adjetivo, o pronome, todas as palavras que determinam o substantivo concordem com o substantivo e fazer com que os verbos também concordem com o sujeito ao qual se refere. Ok? Vamos praticar? Vamos verificar como isso aparece nos textos? Colocando esse parágrafo aí para vocês, leiam comigo. É necessário, portanto, a somatória de forças das esferas do poder executivo, federal, estadual e municipal para a proteção dos povos tradicionais, com o desenvolvimento de políticas públicas que promovam a valorização desses povos, permitam a demarcação de terras indígenas e quilombolas, possibilitem a visita periódica de agentes do governo às comunidades tradicionais para que elas próprias digam o que precisam a fim de proporcionar o exercício da dignidade para esses indivíduos. Pessoal, esse texto que nós acabamos de ler é uma proposta de redação do Enem. Quando você chega lá no terceiro ano do ensino médio, na última fase da EJA também, você pode realizar o exame do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. É um exame que te possibilita acessar a universidade, o ensino superior. É por meio desse exame. Então, na pontuação que você consegue por meio desse exame, você pode conseguir uma vaga em algum curso superior, em letras, medicina, engenharia e tantos outros que nós temos na nossa sociedade. Agora, observem que esse parágrafo é escrito ali em um exame nacional, certo? Em um exame formal, em um exame que requer que você mostre todo o seu conhecimento, seu domínio sobre a língua. E aí nós vamos refletir um pouquinho sobre esse texto, colocando aí. O parágrafo que você acabou de ler é uma proposta de intervenção de uma redação do Enem. Um texto dissertativo, argumentativo. Por quê? Porque você vai apresentar uma opinião e você vai apresentar argumentos para defender essa opinião. Então, ele é um texto dissertativo argumentativo exigido como item de avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ok? Agora eu questiono vocês, pessoal. Um texto, colocando aí para vocês o nosso questionamento. Um texto que é escrito para uma avaliação como o Enem, uma avaliação formal, deve contemplar qual modalidade da língua portuguesa? A formal, de acordo com as regras gramaticais, ou a coloquial, de acordo com a fala e a escrita popular. O que vocês acham? Qual dessas alternativas aí você marcaria como resposta? Então, percebam que se você já visualizou que o Enem é um exame nacional, que você tem que mostrar todo o seu conhecimento, tudo que você aprendeu no tempo que você permaneceu na escola, percebam que ele vai utilizar uma linguagem formal, portanto, a escrita de um texto, de uma redação para o Enem, ela é formal. Então, o texto deve ser formal, letra A, de acordo com as regras gramaticais. Aí, voltando aqui comigo. Percebam que lá no nosso texto nós tivemos alguns problemas relacionados à concordância, tanto nominal quanto verbal, certo? Percebam que vamos ter problemas com a harmonia desse texto. E o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar esse problema, vamos verificar o que a nossa gramática diz, problemas que são específicos, que merecem a nossa atenção, para que vocês não cometam também, certo? E vamos corrigir em sequência, já que nós estamos trabalhando com um texto formal, que precisa seguir as regras gramaticais. Então, vamos ajustar esse texto para que ele possa ter uma boa nota lá no final, lá no Exame Nacional do Enem, ok? Então, vamos lá? Então, olha só.
É necessário, portanto, a somatória de forças e esferas do poder executivo, e aí nós temos a sequência do texto, certo? Onde está o problema aqui? Perceba que é um problema que pode ser ruim, ou seja, pode trazer uma problemática na hora da pontuação. Perceba que quando você comete desvios gramaticais, ou seja, você não faz a concordância exata, você perde ponto na redação do Enem. E qual é o problema aqui? Destacando, ele está exatamente aqui nesse enunciado. É necessário, portanto, a somatória. Então, perceba que expressões como essa aqui, é necessário, a gente precisa ter um olhar especial, porque aqui nós temos uma regra que precisa de atenção. Que regra é essa? Colocando aqui para vocês. Olha só. Com expressões do tipo é bom, é necessário, é proibido, é claro e etc., há duas possibilidades de concordância. Quais são? A primeira dela, se o sujeito não vem precedido do artigo ou qualquer modificador, a expressão fica invariável na forma masculina. Então, se não tem um artigo depois desse enunciado, nós teremos aí é bom, é necessário. Já outra forma, se o sujeito vem precedido de artigo ou qualquer modificador, ou seja, qualquer palavra, um pronome pode ser também, a expressão concorda com o sujeito. Então, observem aqui que fica mais claro no exemplo. É necessário identificação. Observe que antes da palavra identificação, que é o nosso sujeito, a gente tem algum artigo? A gente tem alguma outra palavra? Não. Nenhum artigo, nenhum pronome. Perceba que nós não temos nada. O artigo, o ou, o a, não aparece aqui, uma também não aparece. Então, essa palavra fica aí no masculino, palavra no masculino. É necessário. Agora, observe o segundo exemplo. É necessária a identificação. Opa, mudou alguma coisa. Por que mudou? Observem que aqui, antes da palavra identificação do nosso sujeito, eu tenho um artigo a. E esse a vai determinar, vai dizer que o meu enunciado é necessário, ali vai ter que ir para o feminino. A palavra necessário vai ter que ficar no feminino. É necessária a identificação. Por que isso ocorre? Porque eu tenho um artigo ali determinando o sujeito, ok? Então, quando ocorrer isso, aparecer um artigo a, alguma palavra, minha identificação, um pronome também poderia ser, eu vou ter que colocar o enunciado é necessário no feminino. É necessária, ok? Então, voltando ao nosso texto, qual é o problema lá que nós identificamos? A palavra necessário da expressão é necessário não concorda com o núcleo do sujeito, a somatória, que possui o artigo a no gênero feminino. Então, como é que deveria ser escrita? Qual é a forma correta? Colocando aqui para vocês, é necessária, portanto, a somatória. Observe que antes da palavra somatória, eu tenho o artigo a, então a expressão vai para o feminino. É necessária. Ok? Voltando ao texto mais uma vez, já com essa parte corrigida. Percebo que aqui é a primeira parte do texto. Vamos para a segunda parte, que nós temos um outro problema. E onde é que está esse problema? Identificando aqui para vocês a palavra próprio. Percebo que essa palavra possui um problema de concordância também. O que a nossa gramática diz? Como essa palavra vai fazer a sua concordância com as outras? Colocando aqui, palavras como mesmo e próprio concordam com a palavra a que se referem. Então, por exemplo, esse adjetivo próprio, olha só. O próprio João disse isso. Percebam que próprio se refere a quem? A João. E João é um substantivo masculino. Então, próprio vai ficar no masculino, certo? Então, é um adjetivo masculino concordando com João, que está no masculino. Agora, trocando João por Maria. A própria Maria disse isso. Observe que próprio continuou dessa forma no masculino aqui com a palavra Maria. Não, mudou para a palavra na sua forma feminina própria. Por quê? Porque Maria é um substantivo feminino. Então, próprio tem que concordar com esse substantivo. Então, fica a própria Maria, ok? Então, observe que essa palavra sempre vai concordar com o substantivo ao qual se refere. Voltando ao nosso texto, qual é o problema que nós temos lá? Olha só, o adjetivo próprio não concorda com o substantivo, com comunidades no feminino plural. Então, perceba que próprio se refere ali, percebe que próprio está bem do lado da palavra elas, certo? Então, elas se refere à palavra comunidades. Então, perceba que elas e comunidades indicam feminino. Então, próprio não pode ficar no masculino, deve ir para o feminino e para o plural, porque nós temos aí também
a ideia de várias comunidades, ok? Então, deveria ser próprias, corrigindo para que elas próprias digam o que precisam, ok? Então, percebam que aqui nós temos uma construção de acordo com a regra gramatical, ok? Vamos seguir a nossa aula? Tenho mais um texto para vocês, colocando aí a nossa narrativa para que a gente possa continuar analisando. Máscaras contaminadas com Covid-19 são apreendidas? Meu Deus, que notícia é essa? Deixa eu ler essa notícia. Contaminados com Covid-19, mais de 2 toneladas de máscara foi apreendido pela Polícia Federal e Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em operação conjunta no domingo, 18 de dezembro. De acordo com o delegado João Tavares, as máscaras contaminadas seriam usadas para contaminar a população brasileira e causar uma nova onda de Covid. Fazem apenas 2 dias que recebemos a denúncia. Felizmente, conseguimos agir rápido. 1/3 delas causariam um grande estrago na sociedade brasileira. Mais de 100 mil pessoas poderiam morrer, afirmou João Tavares. Que horror! Tenho que mandar isso para todos os meus contatos. Temos que tomar cuidado para a pandemia não voltar. Muito bem, pessoal. Então, vocês acabaram aí de ter contato com uma notícia um tanto bombástica. E quando a notícia é bombástica demais, apelativa demais, a gente já percebe que ela pode ser uma notícia falsa, ok? Então, observem que a nossa personagem aí acabou compartilhando, possivelmente, uma notícia falsa. Então, observem que a notícia, colocando ela aqui para vocês mais uma vez, era essa, que traz aí com relação a máscaras contaminadas com o Covid-19. Percebam que é uma notícia falsa, possui diversos indícios. Observem que o link é o endereço eletrônico que não existe, é um site que imita outros sites mais sérios, como o G1. Observem que tenta se parecer com uma notícia séria, mas é cheia de problemas. Apelo emocional muito forte. Temos aqui também problemas com desvios gramaticais, tanto nessa primeira parte como na segunda, colocando aqui para vocês. E é sobre eles que nós vamos já estudar, ok? Para que a gente também fique atento a isso. E aí, com relação, já sabemos que é uma notícia falsa, quais são os indícios que mostram isso para a gente? É um site desconhecido, é conteúdo apelativo, notícia que não foi divulgada em outros sites também. Perceba que se você for pesquisar essa notícia, você não vai achar em outro lugar, só nesse site. Então, isso daí já é um indício muito forte que a notícia é falsa. E outro indício muito gritante de que uma notícia é falsa são os erros gramaticais. Então, observe que os desvios de concordância, eles aparecem muito em notícias falsas. Por quê? Porque é uma notícia produzida ali de forma sem um zelo. Veículos grandes de comunicação, de jornais sérios, eles possuem uma equipe de professores, de pessoas formadas em língua portuguesa, que verificam o texto e não deixam passar erros gramaticais. É muito raro isso acontecer. Mas observem que uma notícia falsa não tem esse zelo, não tem esse cuidado. Então, ela será cheia de erros gramaticais, de desvios de concordância, tanto nominal quanto verbal, e que evidenciam para a gente que o texto é falso. Voltando ao nosso texto, observem que nós temos diversos aqui. Vamos analisar alguns. O primeiro deles, destaco aqui para vocês, olha só. As máscaras contaminadas seria. Qual é o problema aqui, pessoal? Percebam que o verbo não concorda com o sujeito na terceira pessoa do plural. O verbo seria não está concordando com o sujeito. Percebam, gente, que essa aqui é uma regra básica de concordância verbal, certo? Qual é a regra básica? O verbo concorda em gênero, certo? Gênero não, perdão. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito da oração. Então, observem que, voltando rapidinho à nossa notícia anterior, as máscaras contaminadas seria. Perceba que o verbo seria está na terceira pessoa do singular, enquanto o meu sujeito, as máscaras contaminadas, corresponde à terceira pessoa do plural. Então, há um problema de concordância aqui.
Como o verbo deveria ficar? Na terceira pessoa do plural, também concordando com o sujeito. Então, reescrevendo de acordo com a norma, olha só, as máscaras contaminadas, o sujeito da minha oração, que corresponde à terceira pessoa do plural, determina a forma como o verbo ficará. Seriam também na terceira pessoa do plural. Agora aqui eu tenho a concordância exata, o texto estaria harmônico, certo, se tivesse sido escrito dessa forma. Mais um exemplo de desvio, observe aqui mais um erro gramatical, certo? Está exatamente aqui nesse enunciado. Fazem apenas 2 dias. Observe que o problema está exatamente no verbo fazer. A gente tem que ter um pouco de atenção com esses verbos que expressam tempo. Então, qual é o problema aqui? O verbo fazer na indicação de tempo cronológico deve ser flexionado na terceira pessoa do singular, certo? Então, terceira pessoa do singular assume a forma faz. E aqui o nosso verbo, essa forma que apareceu na escrita? Não. Fazem, está no plural, terceira pessoa do plural. O que a norma gramatical vai dizer para a gente? Olha só. Por não se referirem a nenhum sujeito, os verbos impessoais são sempre usados na terceira pessoa do singular. Então, verbos que indicam tempo, tanto cronológico quanto climático, fenômenos da natureza, são verbos impessoais, eles sempre vão ficar conjugados, flexionados na terceira pessoa do singular, gente. Olha o exemplo. Choveu muito ontem, verbo chover. Tempo climático, verbo impessoal, é um fenômeno da natureza, chover, certo? Verbo impessoal, terceira pessoa do singular. Há muitas pessoas nas ruas, o verbo haver também, quando indicar a ideia de existir, ele foi escrito ali no texto, perceba que com essa ideia de existir, ele é um verbo impessoal, então também fica na terceira pessoa do singular. Está muito quente, o verbo está indicando o fenômeno natural, olha só, terceira pessoa do singular, certo? Ideia de tempo climático. Faz uma ideia que não, faz uma década que não vejo José. Observem, verbo impessoal também, a ideia de tempo, então, terceira pessoa do singular. Agora, atenção com relação ao verbo haver. Olha só, quando utilizado no sentido de existir, haver é um verbo impessoal e deve ser usado na terceira pessoa do singular. Porém, existir é um verbo pessoal e deve concordar com o sujeito da oração. Então, se o verbo existir for utilizado no texto, estiver escrito lá, ele vai concordar normalmente, vai seguir a regra geral normalmente da concordância verbal. Ok? Agora, vamos lá a mais exemplos. Olha só, há muitos mistérios naquela casa. Então, perceba que ali nós temos escrito o verbo haver. Verbo haver no sentido de existir. Perceba que traz essa ideia. Existem muitos mistérios naquela casa. Mas eu tenho o verbo haver escrito. Então, ele fica na terceira pessoa do singular. É um verbo impessoal. Agora, existem muitos mistérios naquela casa. Foi escrito o verbo existir. Ele é impessoal? Não, ele é um verbo pessoal. Então, ele concorda com o sujeito da oração. Quem é o sujeito? Exatamente, muitos mistérios. Então, como é que fica o verbo existir? Existem muitos mistérios naquela casa. O verbo existir na terceira pessoa do plural. Ok? Agora, voltando ao nosso texto, reescrevendo aquele enunciado lá de acordo com a norma, fazem apenas 2 dias, deveria ser escrito assim. Faz apenas 2 dias. Observem, com o verbo na terceira pessoa do singular. Ok? Vamos a mais um exemplo de erro, destacando aqui para vocês, olha só, o enunciado 1/3 delas causaria. Então, qual é o problema aqui, pessoal? O verbo causar não concorda com o numerador do termo fracionário presente no sujeito da oração. Aqui a gente está falando em concordância em que o sujeito são termos fracionários. E aí a gente tem que consultar a norma. O que a norma gramatical diz? Olha só. Segundo Segala, valores numéricos que expressam frações e porcentagens exigem concordância do verbo com o numerador presente no sujeito da oração. Então, observem o exemplo. 1/3 da pizza desapareceu. Quem é o numerador aqui? 1 ou a palavra terço? Exatamente a palavra 1. Então, 1/3 da pizza é o nosso sujeito, desapareceu é o nosso verbo. Observem que o numerador é exatamente 1. Certo? Número 1, destacando aí para vocês. E observe que numerador 1 indica singular, então o verbo fica na terceira pessoa do singular, concordando com o numerador do sujeito. 2/3 da pizza desapareceram. Então, sujeito, 2/3 da pizza, o nosso verbo aí está na sua forma
desapareceram na terceira pessoa do plural, porque ele está concordando com o numerador. Quem é o numerador? 2. Perceba que 2 indica plural. Então, o verbo fica na terceira pessoa do plural. Compreendido? Reescrevendo aquele enunciado de acordo com a norma, ficaria assim: 1/3 delas causaria. Então, observem, 1/3 é o sujeito da oração e terceira pessoa, ou causaria, o nosso verbo está na terceira pessoa do singular. Por quê? Concorda com o numerador 1, que indica singular, ok? Então, está concordando. Então, perceba que a concordância aqui ocorre de maneira exata, de acordo com a regra que nós vimos. Ok, gente? Então, essas são as regras de concordância, tanto nominal quanto verbal. Vocês viram a regra geral da concordância nominal. O adjetivo, o pronome, numeral, certo? Esses termos determinantes, eles concordam com quem? Com o substantivo, em gênero e número. Já a concordância verbal, o verbo concorda com quem? Com o sujeito da oração, certo? Em número e pessoa. Essa é a regra geral. Os outros casos que nós estudamos separados são casos específicos. E observem, em contextos formais, como na escrita de uma redação para o Enem, na prova que você faz aí na sua escola, percebo que no mundo do trabalho também, quando você precisa escrever um texto, é exigido de você o conhecimento das normas e das regras gramaticais, porque isso compõe a linguagem formal. Então é importante estudar tudo isso, porque isso é muito útil para você, tanto na sua vida escolar, acadêmica, aqui nesse ambiente que nós estamos, quanto futuramente na vida profissional, quando for exigido de você esse conhecimento. Ok, gente? Então, vamos finalizar a nossa aula aqui.